como está dizendo, Herodes me mandou de volta, o acusado, em um manto branco. O condenado, o nosso tribunal já o condenou. Um momento. Trouxeste esse homem como se ele fosse um agitador do povo. Pois bem, eu interroguei diante de todos vós, não encontrei nele nenhum dos crimes que acusais. Portanto, mandarei castigá-lo, depois soltarei. Se soltares este homem, não és amigo de César. Nós temos uma lei, e por essa lei ele deve ser castigado e condenado. E o que devo então fazer com Jesus? Crucificam! Crucificam! Silêncio! Silêncio! Temos uma velha tradição. Pela festa da Páscoa, o preso é posto em liberdade. Não é esta a tradição? Sim! Pois bem, encontra-se no cárcere Barrabás, que todos conheceis. Soldados, tragam Barrabás. Barrabás é um criminoso, desamado, penitente. Eu vos pergunto, qual dos dois querei que eu devolva a liberdade? A Barrabás, ladrão e assassino? Ou a Jesus, que se diz o Cristo? Jesus nunca! Barrabás! Jesus nunca! Não haverá uma outra maneira? Pensem bem. Ainda uma vez, para que sejamos bem claros. Quem quereis que eu solte? Barrabás! 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 Quem quereis que eu condene? Jesus! 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 Castigue esse homem. Pilatos, culpado da morte deste homem,
Senhor Jesus de Nazaré. Ele já nem tem forças para gemer. Soldados, tragam o homem. Está pronto. Pai, meu coração está pronto. Porventura, não sabemos respeitar o rei dos judeus? Por que não coroamos o nosso rei com todo o ritual e cerimônia que ele merece? Perfeitamente. Eu tenho um manto de púrpura para cobrir o ombro do nosso rei. É verdade que é um farrapo, mas já foi púrpura. Pois bem, não faltará o cetro nem a coroa, pois estão fazendo para ele uma bela coroa de espinhos. Mestre, coloque em teus ombros esse manto de púrpura. E majestade, vai te contemplar, eu te cuspo na cara. Majestade, majestade, aqui está sua coroa. Os espinhos a tornaram apertada, mas com força vai. Está diante do soldado. Fizeram dele um traste humano. De tão flagelado, ele já nem tem forças para gemer. Soldados, membros do Sinédrio,
anciãos do povo. Jesus de Nazaré já sofreu bastante. Isso lhe servirá de lição. Podemos agora soltá-lo e crucificar o criminoso Barrabás. Crucificam! Crucificam! Serva, serva, trazei uma vasilha com água. Eis o homem, fazei dele o que bem quiseres. Eu não sou responsável pelo sangue desse justo. Diante de todos vós, soldados, membros do Sinédrio, anciãos do povo, eu lavo as minhas mãos. Que o sangue deste homem desça sobre nós e nossos filhos. Morte a Cristo! Solte Barrabás! Levai isto. Porque não se pode condenar um homem sem que tenha uma razão. Os outros dois por serem malfeitores, mas ele por insistência vossa. O que escrevi está escrito. Este é Jesus de Nazaré, inimigo de César, agitador do povo. Nós, sacerdotes, anciões do tempo, entregamos a justiça para ser crucificado.
ajuda o Nazareno a carregar a cruz. Por que eu? Eu não conheço esse homem. Eu não tenho nada a ver com isso. E por que não tu? Por que não eu? Ele olhou para mim. Depois desse olhar, por que não eu? Carregar a cruz, também leva chicotadas. Soldados, use o chicote! que ficou cega à luz da verdade e surda à palavra da razão. Dizem que ele é criminoso, porque trouxe a esperança para os desgraçados, e réu de morte, porque nos ensinou a vestir os nus, a alimentar os famintos e a defender os fracos e indigentes. Ó Deus, dê-nos lágrimas para chorar. Não choreis por mim, filhas de Israel. Chorai antes por vós e por vossos filhos. Chorai pelos inescrupulosos, corruptos, que não têm piedade dos fracos e carentes. Chorai pelos que enganam o povo e mentem
Chorai pelos que traem o povo e agem de má fé, traindo a confiança popular. Chorai pelos que cometem qualquer tipo de injustiça. Vamos pegar esse traste na cruz. Cristo, Rei dos Judeus, desça agora dessa cruz. Vamos repartir a túnica do Rei dos Judeus. Essa é a única herança. Não vamos repartir. Vamos tirar a sua para quem está com o tesouro do Rei dos Judeus. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Meu filho, olha, os teus olhos estão voltados para o céu que escurece. Parece que ele agoniza. Já perdeu tanto sangue, onde os pregos lhe atravessaram a carne e os ossos. Meu filho,
tanta dor e sofrimento. E onde mais eu deveria estar, senão ao pé da cruz, meu filho, que morre por amor pelos que os crucificam? Ele volta o rosto. Maria, ele olha para ti. Meu filho. Senhora, eis aí o teu filho. Eu? É de mim que fala, Senhor? Sim, João. Eis aí a tua mãe. Minha mãe? Permita que eu te chame assim, como é da vontade dele? Minha mãe, mãe de todos que sofrem, de todos que têm sede e fome de justiça, de todos os que padecem. Maria, cheia de graça. Olhai, ele se contorce agora, gemendo de dor, olha para o céu, parece que agoniza. Meu pai, por que me abandonaste? Meu filho, por quanto tempo ainda eu terei que acompanhar a tua agonia? Meu filho, você está aí, perdendo a vida pelos homens que crucificam. E eu, que recebi de Deus a tua vida. Vejam como escurece. As profecias de Davi se cumprem, uma a uma. Tenho sede. Tenho sede. Tem sede? Aí vai uma esponja bebida e vinagre. É ótimo para matar a tua sede. Ouvis isto? Cumpre-se mais uma profecia de Davi. Quando tive sede, me deram de beber vinagre. Falta pouco. Vamos, bebe, vê como é doce. Se é verdade que Deus te ama, por que te deixou pregar na cruz, no meio de dois ladrões? Olha, são teus companheiros. Olhe para o lado. Um dos teus companheiros está falando contigo. Estás me ouvindo? Se tu és o Cristo, se tu és o Salvador e o Rei, salva-te a ti e a nós hoje também. Cara de Jesus, nem mesmo diante da morte temos a Deus. Tu e eu estamos recebendo o castigo justo que merecemos. Senhor, quando estiveres no paraíso, lembre-se de mim, esse indigno pecador. Em verdade eu vos digo, Dimas, e ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tudo está consumado. Em tuas mãos, meu Pai, eu entrego o meu espírito.
filho morreu na cruz. O clarão areou na terra. E nós vimos os véus do templo rasgar-se de alto a baixo. E compreendemos com alguma coisa terrível tinha acontecido. Deixa-nos passar. Prodígios e assombros desde que ele fechou os olhos. Parece o fim do mundo, o fim das coisas. Gente, olha esse centurião romano. Veja como ele está aterrorizado e imóvel. Seus olhos não se despegam da cruz. Parece que ele vai dizer alguma coisa. Na verdade, este homem era mesmo justo. Ele era o Filho de Deus. Gente, olhe. Até o centurião romano compreende isso. O homem era justo. Ele era Filho de Deus. E agora está morto. Está morto. O que nós fizemos? Diz! Olha, soldado, o que nós fizemos? Olha, o que nós fizemos? Matamos o Filho de Deus? Repousa, filho meu, porque teu Pai, por tua vida, por tua fé e por tua morte, já se apiedou e ofereceu a salvação ao mundo.
é verdade. Não é verdade. Sim. Os soldados afirmaram que o túmulo está vazio. Não podemos deixar espalhar essa notícia. E se for verdade, ó meus guardas, dai-lhe uma boa quantia em dinheiro e mande avisar aos povos que os discípulos de Jesus roubaram o corpo enquanto eles dormiam. Veja. Mas na verdade, Jesus tinha ressuscitado. Na manhã de domingo, bem cedinho, as piedosas mulheres iam apressadas para o sepulcro, a fim de embalsamar melhor o corpo de Jesus. Iam apressadas e preocupadas. É verdade, e a pedra é muito pesada, não teremos força para retirá-la. Ainda é cedo, não encontraremos ninguém que nos auxilie. Ao chegar diante do sepulcro, o túmulo está vazio. Olhe, um anjo. Vamos contá-los aos apóstolos. Eles nem acreditarão. E venham ver. Pouco depois, chegou ao sepulcro Maria Madalena, a pecadora arrependida, e ao ver o sepulcro aberto e vazio, fica perplexa. Com os olhos marejados de lágrimas, avista o vulto que supõe ser o jardineiro. Madalena. Oh, se tu o tiraste daqui, diz-me onde o puseste, eu irei buscá-lo. Mas Jesus desapareceu misteriosamente. Os apóstolos não queriam crer no que as mulheres lhe contavam. Que dizes, Pedro? Será verdade o que elas nos estão nos contando? Por que não acreditaste nela? Tem história de visões de mulheres, João. Tu as consideras visionárias? E se fosse verdade? Bem, verdade ou não verdade, foi isso que o mestre disse. Vamos até o sepulcro. Vamos. Chegam, olham e não acreditam no que os seus próprios olhos veem. Tudo verdade. A pedra retirada, o túmulo vazio, os lençóis no chão. O mestre ressuscitou. De Emaús. Iam comentando o fato quando aproximou-se deles um desconhecido. O que se passa convosco? Pareceis tão tristes. Como? Vem de Jerusalém, não sabe o que aconteceu?
Não, o que foi? Aquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré, o extraordinário profeta. Ele pregou uma doutrina nova e a confirmou, operando muitos milagres. Não fez mais do que o bem para todos. E os doutores da lei e os magistrados o condenaram à morte, e nós que pensávamos que ele fosse o Messias, aquele que ia salvar Israel. Mas ele predisse que iria ressuscitar. Algumas mulheres disseram que um anjo lhes apareceu e afirmou que Jesus está vivo. Além disso, você acha que ele, um homem totalmente morto, iria ressuscitar? Na verdade, hoje é o terceiro dia, e tudo acontece de acordo com o que ele falou. Tuas palavras são sábias, peregrino. Vamos descansar um pouco e comer alguma coisa? Pois isso tudo que acabaram de ouvir pode-se perfeitamente ler nas Escrituras. Não foi anunciado que o Messias devia nascer, morrer e ressuscitar? Além disso, o dia já está se acabando. Venha repousar conosco essa noite. E quando sentaram à mesa para a refeição, Jesus abençoou o pão. Neste momento, os dois discípulos reconheceram que aquele peregrino era Jesus. Mas antes que eles tivessem tempo para pronunciar uma palavra, Jesus desapareceu. Era o Mestre? Sim, era ele. Por isso os nossos corações se abraçavam enquanto ele nos dizia as Sagradas Escrituras? Sim, agora cremos fielmente que ele era o Cristo, o Filho de Deus. E ficaram cheios de alegria. As dúvidas desapareceram, porque tinham visto Jesus e tinham conversado com ele. Jesus apareceu muitas vezes aos discípulos durante os 40 dias que esteve na terra depois de sua ressurreição. Fez também muitos milagres, continuando a provar que era Deus. Porém, os apóstolos continuavam incertos e com medo. Um dia, estavam todos reunidos no cenáculo, rezando, quando de repente a paz esteja convosco. Um fantasma. Não vos assusteis. Vede minhas mãos. Tocai as minhas feridas. Tens algo para eu comer? Temos aqui um peixe. Temos também alguns pães. Vede, estou comendo. Sou eu mesmo, pois o Espírito não come. Agora vemos e cremos verdadeiramente que és tu mesmo, Senhor. Ah, por que demorais tanto para crer, homens de pouca fé?
e deu-lhes a seguir o poder de perdoar pecados. Sim, como Deus me enviou, eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. E os pecados perdoados, Finalmente os apóstolos e os pecados a quem perdoares serão perdoados, e a quem o retiverdes serão retidos. Finalmente os apóstolos estavam convencidos. Viam com seus próprios olhos. Tocavam com suas próprias mãos. Do desânimo passaram para o acúmulo de alegria. E antes de subir definitivamente para o céu, Jesus quis fundar a sua igreja. Olhou profundamente para Pedro e lhe disse: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas verdadeiramente? Tu bem sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Tu me conheces, tu sabes que eu te amo. Então, de hoje em diante, você será o pastor das minhas ovelhas. Com estas palavras, Jesus entregou a Pedro todo o seu rebanho, isto é, todos os fiéis e os chefes dos fiéis. Pedro ficou em lugar de Jesus aqui na terra, como chefe visível da igreja. O sucessor de Pedro é o Papa. É por isso que todos nós devemos obedecer ao Papa. Todo aquele que se revolta contra o Papa, revolta-se contra Jesus Cristo, de quem o Papa é o representante na terra. E assim, Jesus tinha terminado sua missão aqui na terra. Chegara o momento de subir novamente para o céu. Reuniu seus discípulos no Monte das Oliveiras e deu-lhes os últimos avisos e recomendações. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide por todo o mundo, educai o povo, organizai as comunidades, ensinai o Evangelho a todas as criaturas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E jamais se esqueçam,
eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois, foi subindo, até que desapareceu. Até que desapareceu entre as nuvens do céu. Maria e os discípulos permaneceram ali. Olhos fixos para o céu. Apareceu-lhes então um anjo e disse-lhe: Jesus subiu ao céu para nos preparar um lugar. Devemos viver este modo cristão e honesto, a fim de merecermos o prêmio eterno do paraíso. Você tá bonitinho aí. Jesus não, né? É o Barramalho, né? Achando da Semana Santa 2009? Você fala então. O que você está achando da Semana Santa 2009? Eu acho que vai ficar muito bem. Nosso diretor, o que você está achando da Semana Santa 2009? Muito difícil, mas vale a pena, né? Senador Pôncio Pilatos, o que você está achando da Semana Santa 2009? E tem gostosa nessa praia. Eu vou. Tá valendo não.
Olha aqui, vamos contar! Centurião Romano! Aqui, joga esse pode. Sai aqui, vê se pega. Você viu, E aí, herói? O que você está achando? Eu acho que é um pouco meio difícil, mas com fé em Deus vai ficar muito bem trabalhado e nós vamos chegar até lá.